Volta às aulas presenciais. No nosso último vídeo falamos do projeto de lei 5.594 de 2020, que está atualmente no Senado, que tem como objetivo tornar a educação uma atividade essencial e, como consequência, vedar a suspensão das aulas durante a pandemia. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre os impactos disso, os reflexos, os prós e os contras, quais são as consequências do retorno às aulas presenciais nesse momento de pandemia. Quer saber sobre isso? Vem comigo! Esse projeto de lei atualmente encontra no Senado, ele já foi aprovado na Câmara e agora está no Senado. Caso você não tenha assistido o vídeo que a gente fala especificamente do projeto de lei, o card está aqui em cima, eu vou deixar o link também na descrição do vídeo, que lá a gente fala ponto a ponto sobre esse projeto de lei e aqui a gente vai comentar sobre os impactos dessa aprovação do projeto de lei e do retorno às aulas presenciais. E para você ter uma ideia como esse tema é polêmico, no site do Senado, onde está tramitando atualmente esse projeto de lei, sempre faz uma pesquisa de quem é contra e de quem é a favor da aprovação daquele projeto de lei, até para os senadores terem uma dimensão na hora de votar. E olha só como está apertado. Da pesquisa que foi feita até a última vez que eu acessei, tinha 21.009 pessoas a favor do projeto de lei e 22.813 pessoas contra. Deu para você perceber aí como esse tema divide opiniões. E não existe uma opinião certa, errada, cada um tem o seu ponto de vista, cada um tem a sua realidade. Eu vou trazer primeiro, antes da gente discutir cada ponto, alguns dados para ajudar na formação da sua opinião. A FGV tem pesquisas no sentido de que a educação básica pode retroceder até 4 níveis de aprendizagem, em razão da necessidade da suspensão das aulas presenciais. Além disso, estudos mostram que uma criança hoje de 10 anos, ela sabe menos do que ela sabia quando ela tinha 8 anos de idade. E tem mais, dados mais preocupantes de uma pesquisa do IPEA, olha só. De acordo com esses dados do IPEA, a pandemia amplia a desigualdade no sistema educacional. Isso é meio lógico, Mas saber que no Brasil hoje tem 4,8 milhões de crianças e adolescentes sem internet? E das 134.053 escolas de ensino fundamental e médio no Brasil, em 34.000 não tem internet. Isso corresponde a 27% das escolas no país não têm acesso à internet. E esse número é maior ainda. No Acre, só 27% das escolas têm infraestrutura tecnológica. No Amazonas, 31%. No Maranhão, 36%. E no Pará, 38%. Percebam que no norte, nos estados do norte do país, o acesso à internet das escolas é muito pequeno. E se você compara com o Distrito Federal, por exemplo, que 98% das escolas têm acesso à internet, isso mostra a discrepância regional no acesso à internet. E você quer mais um dado preocupante? 44% das escolas não são atendidas por rede de água e esgoto. E pior ainda, 22% não possuem fossa séptica. Olha a estrutura das escolas no nosso país. Olha a realidade nacional. E aí tem um projeto de lei que quer tornar a educação uma atividade essencial. Mas só para você saber, no ano passado, a educação sofreu um corte de 3,9 bilhões de reais. E aí, dizem que a educação deve ser considerada atividade essencial. Essencial para fins da pandemia, não para os investimentos do governo. Por falar em investimento, o governo vetou um projeto que visava dar acesso a alunos e professores da rede básica de ensino público que não tinham acesso à internet, garantir esse acesso à internet em razão da suspensão das aulas. Mas esse projeto foi vetado, o argumento foi de que não haveria investimento. Lembrando que esse projeto ele visava dar acesso à internet somente para aqueles que não possuíam acesso à internet e o orçamento previsto para esse projeto era bem inferior ao valor que foi dado de aumento para os militares no ano passado. E esse fator tecnologia é um dos maiores responsáveis pelas desigualdades existentes entre escolas públicas e particulares, que já eram gigantescas antes da pandemia e agora tomaram uma proporção ainda maior.
E a gente sabe que o ensino remoto, o ensino híbrido já é uma realidade, o uso das tecnologias já são uma realidade e isso veio para ficar, independente de pandemia. Mas tem alguns problemas. E o primeiro deles é exatamente a desigualdade ao acesso à tecnologia. A gente sabe que muitos alunos não têm acesso à internet. E muitos, quando têm, principalmente das escolas públicas, são por meio de redes 3G, 4G, às vezes no celular com aquela tela pequenininha, que é uma dificuldade muito grande na prática para o aluno estudar. Muitas vezes até pegam o celular dos pais para estudar, que às vezes é um pouquinho melhor que o deles, quando eles têm, porque nem sempre eles têm. E o acesso a gente sabe que é difícil. E nesses casos, a grande maioria dos pais possui uma menor escolaridade. Ou seja, isso reflete numa dificuldade ainda maior de acompanhar os filhos nas atividades presenciais. E esse problema não vai ser resolvido com a volta às aulas presenciais, porque os protocolos, inclusive do projeto de lei que está lá no Senado para ser apreciado, prevê o retorno, um revezamento. Parte dos alunos assistindo aula presencial e parte continuam assistindo às aulas remotas. Então, essa desigualdade não vai ser resolvida com a volta às aulas durante a pandemia, porque não vai voltar ao mesmo tempo para todos os alunos. Os protocolos prevêem o distanciamento e, consequentemente, o revezamento de alunos nas aulas presenciais. E ainda falando do ensino remoto, outro problema enfrentado agora por aqueles alunos que têm acesso à tecnologia, à internet, é a dificuldade para esses alunos, principalmente as crianças. Quanto menor a criança, maior a dificuldade para essas crianças prenderem a atenção e aprenderem pelo ensino remoto. Quem tem filho pequeno sabe do que eu estou falando. Difícil você fazer a criança estudar pelo computador, entender que ali é um momento de estudo. Criança quer celular, quer tablet, computador para jogar, para brincar, para assistir vídeo, não para ficar estudando. E se aí não afeta só a criança, também afeta adultos, se a pessoa tem TDAH. A gente sabe que as pessoas com hiperatividade e déficit de atenção têm muita dificuldade de ficar muito tempo na frente de um computador, de um tablet, de um celular, estudando. E essa dificuldade se agrava nesse período de ensino remoto. Eles vão ter muito mais dificuldade que os demais alunos. Então isso também é um problema das aulas remotas. Outro problema sério também percebido com a suspensão das aulas presenciais é em relação à socialização das crianças. E se as crianças já têm alguma dificuldade de se socializar, esse prejuízo foi ainda maior. Basta você pensar numa criança autista. Imagine a dificuldade que as crianças e os pais das crianças autistas estão enfrentando com a suspensão das aulas, sem o auxílio de um profissional qualificado. Corre o risco de todo o progresso que essa criança veio tendo, com as aulas, ser perdido por esse momento com a suspensão das aulas presenciais. Então, a socialização sofre um prejuízo muito grande e ainda é maior no caso de crianças que têm algum problema de socialização, alguma dificuldade na socialização. Quer mais um problema que a suspensão das aulas presenciais trouxe? Em relação à merenda. A gente sabe que no Brasil, muitas crianças possuem a merenda escolar como única ou principal refeição durante o dia. E com a suspensão das aulas, elas não estão tendo acesso à merenda. E a gente sabe que se fosse interesse do governo, não precisaria suspender a merenda, Colocaria ali uma entrega de quentinha na escola mesmo, faria a merenda e alguém buscaria essa refeição se fosse necessário, mas enfim. Além do déficit educacional sentido com esse período de suspensão das aulas, a gente ainda tem um déficit alimentar para essas crianças que dependiam da merenda para ter uma alimentação razoavelmente saudável. Outro problema de natureza social que nós temos sentido é o desemprego. E aí, seja dos pais que precisam deixar de trabalhar porque não tem uma creche para deixar o filho, não tem uma escola para deixar o filho, não tem com quem deixar o filho e tem que deixar de trabalhar, seja dos próprios profissionais da educação, professores, funcionários das escolas,
que perderam seus empregos porque muitas escolas fecharam, creches de escolas não tiveram como manter suas atividades em relação a não pode ter aula presencial, não tem fonte de renda, e aí muitas tiveram que fechar. E os profissionais, obviamente, foram dispensados. Isso aconteceu inclusive nas faculdades, né, no ensino superior, principalmente nas grandes redes. Pensa comigo com a cabeça da instituição. Se as aulas vão ser remotas, para que eu vou manter um professor por turma em cada cidade, né? Imagina uma faculdade que tem aí turmas no Brasil inteiro. Por que não um professor dar aula para toda a rede, já que vai ser remota mesmo? Então, vamos economizar mão de obra, porque está difícil para todo mundo. Esse também é um outro problema sentido. Então, são vários problemas que a suspensão das aulas presenciais trouxeram, seja de natureza alimentar, social, vários problemas. Mas isso quer dizer que as aulas presenciais têm que voltar? Calma. No Brasil, as coisas são feitas sem nenhum planejamento, você sabe disso. Da mesma forma que professores e alunos foram jogados no ensino remoto sem nenhuma preparação com a suspensão das aulas presenciais, muitos locais em que o retorno às aulas presenciais já iniciou, né? Como eu falei com vocês, muitos estados já têm decretos considerando a educação uma atividade essencial e já tem o retorno às aulas presenciais. Muitos desses locais estão encontrando problemas exatamente com o retorno às aulas presenciais. Por quê? Os protocolos estão sendo cumpridos? Como cada decreto, né, vai depender de cada estado, eu trago para vocês o projeto de lei 5.594, que deve ser mais ou menos a mesma coisa dos decretos, né, estabelecem, além do revezamento de alunos do ensino híbrido, que as escolas tenham todas álcool em gel 70%, nas salas de aula, nas áreas comuns, para todo mundo, máscara, água e sabão. E se você se lembra das estatísticas que eu mostrei para vocês lá no começo do vídeo, a gente viu que 44% das escolas não tem rede de água e esgoto. Se não tem rede de água e esgoto, como as crianças vão lavar as mãos com água e sabão? Pensa na estrutura das escolas públicas. A gente já viu que 44% não tem sequer rede de água e esgoto. Será que tem ventilação nessas escolas públicas? Será que vai ter álcool em gel disponibilizado em todas as salas? Será que é possível fazer um distanciamento social? Isso é um problema sério. E além disso, além das estruturas das escolas públicas, que são um grande óbice aí para o retorno seguro das aulas presenciais, pense nas crianças pequenas e na dificuldade que elas vão ter de entender que tem que ficar o tempo inteiro de máscara, que não pode ficar pegando na máscara, que não pode passar a mão no olho, que não pode ficar encostando nas coisas, tem que passar álcool em gel toda hora na mão, que encostar em algum lugar, que não pode chegar perto do coleguinha. Uma criança pequena vai realmente entender isso? Como é que o professor controla dentro de uma sala de aula as crianças pequenas? Além disso, a gente sabe que as crianças, caso de Covid em criança é raro, mas elas transmitem para os pais, professores. Muitas famílias dessas crianças, a gente sabe que não se preocupa com Covid, né? São negacionistas. E aí vai colocar em risco outra criança que vai transmitir para outra família. É óbvio que vai aumentar a circulação do vírus. Imagine que algum aluno teste positivo. Tudo bem, ele testou positivo, mas até ele testar positivo, ele já teve contato com quantas pessoas dentro da escola? Por mais que se feche a escola, após o aluno testar positivo para fazer a desinfecção, ele já teve contato com outras pessoas e possivelmente já disseminou o vírus. E aí a gente entra numa outra questão importantíssima, que é a imunização dos professores. Muitos professores alegam que só deveriam voltar às aulas presenciais após serem imunizados. No projeto de lei 5594, determina que os professores sejam incluídos no grupo prioritário. Professor já é grupo prioritário. A gente sabe que em muitos estados os professores já tomaram até a primeira dose da vacina, mas isso não significa que os professores estão imunizados. E entre ser imunizado e fazer parte de um grupo prioritário, existe uma distância significativa. Você faz parte do grupo prioritário, mas já começou a ser vacinado esse grupo prioritário na sua cidade?
Muitas cidades não começaram a vacinar os professores, muitos não tomaram sequer a primeira dose. E a gente sabe que a imunização só vem após a segunda dose, aliás, 14 dias após a segunda dose, que dependendo da vacina que for dada a eles, 3 meses entre a primeira e a segunda dose. Então, assim, o que vai resultar disso? Muitos professores vão ser obrigados a trabalhar sem estar imunizados, apenas fazendo parte do grupo prioritário. E aí eu sei que você deve estar pensando, nossa, mas tem tantos profissionais que se expõem diariamente ao risco e não fazem parte de grupo prioritário. Por exemplo, pensa no motorista de ônibus. Como ele se expõe ao vírus todos os dias e ele não faz parte de grupo prioritário. Caixa de supermercado, tantos profissionais se expõem ao risco, porque seria um privilégio aos professores. Eu te respondo, não é privilégio. A educação, se voltar às aulas presenciais, é fato que vai aumentar a circulação de vírus na sociedade. Vai aumentar, claro que vai aumentar. Esses alunos precisam se deslocar, pegam ônibus, pegam vans, os professores, os profissionais da educação, o vírus vai circular mais. E aí você pode pensar também, nossa, então só a escola não abre, pode abrir bar, academia, salão de beleza. Mas você já parou para pensar que é justamente porque tudo está abrindo que a escola não deve abrir? Ou, quem sabe inverter, abre as escolas e fecham os bares, restaurantes, fecham os salões, fecham as academias, se a educação é prioridade. Mas aí o que é prioridade? Quando tudo é prioridade, o que é mais importante? De acordo com o projeto de lei, pais ou responsáveis, eles podem optar pelo retorno ou não dos seus filhos às aulas presenciais enquanto durar a pandemia. Claro que também eles não vão estar dispensados das atividades remotas. Se os pais optarem por não levarem os filhos à escola, eles têm esse direito. Ou caso o filho ou alguém da família pertença a algum grupo de risco também, eles estão dispensados das aulas presenciais. Mas percebam que não se trata de uma escolha simples. Como você vai mandar o seu filho para a escola correndo o risco de ter contato com outras pessoas, ainda mais se for uma criança pequena, que você não tem controle ali? Como eu falei, criança não entende que tem que ficar de máscara o tempo inteiro, vai tirar, vai brincar, vai tirar a máscara, vai coçar o olho, vai botar a mão em tudo quanto é lugar, não vai fazer a higienização correta das mãos, vai ter que pegar uma van, por exemplo, vai ter contato com outras pessoas. Se for uma criança maior, pode pegar um ônibus, um transporte coletivo, trem, metrô. E aí? Eu fiz uma pesquisa antes de gravar esse vídeo lá no meu Instagram e 40% das pessoas que responderam, obviamente, são a favor do retorno às aulas presenciais e 60% é contra. E eu perguntei também, caso as aulas presenciais retornem, se você levaria o seu filho às aulas. 47% respondeu que sim, que levaria o filho, e 53% respondeu que não levaria o filho à escola. Percebam que esse assunto divide muito as opiniões. E não pense que o risco ele vai ser maior apenas para os alunos, para os pais, para os professores e funcionários da escola. Vai ser para a sociedade como um todo, porque, consequentemente, o vírus vai circular mais ainda pela sociedade. Isso é fato, vai ter uma maior circulação do vírus e vai aumentar o nível dos contágios, se não fechar uma outra atividade para compensar a circulação de pessoas. Isso é óbvio. Mas eu quero saber o que você pensa sobre o retorno às aulas presenciais, se você acha que deve retornar, se você levaria o seu filho, algo que eu deixei de considerar aqui nesse vídeo. Lembrando que não existe certo e errado. Não existe opinião certa, opinião errada. Cada um tem o seu lado, cada um tem a posição. Se aquela pessoa não tem onde deixar o filho, precisa deixar numa creche, precisa trabalhar, não tem onde deixar o filho, você entende que essa pessoa quer que volte às aulas presenciais. Se você é pai de um filho que está se adaptando perfeitamente ao ensino remoto, está ali quietinho em casa sem correr risco, vai voltar à aula para quê? Cada um tem a sua visão. Mas mais do que certo e errado, a gente precisa pensar em como retornar às atividades presenciais sem risco ou diminuindo ao máximo o risco. Porque se de um lado a gente tem um cenário gravíssimo de pandemia, de outro lado a gente tem a função essencial da educação. E como eu disse, a educação não é uma atividade essencial, ela é uma função primordial.
Então deixa aqui nos comentários. Caso você ainda não tenha se inscrito aqui no canal, se inscreva, ative as notificações. Assim você não perde nenhum vídeo. E eu te encontro no próximo vídeo falando de direito do trabalho, de pandemia, de temas novos. Te espero no próximo vídeo. Até lá!